Olá pessoal, vamos hoje fazer uma apresentação breve, ou seja, vamos fazer um overview, né, de como funciona o All-Together Flip Classroom. E depois teremos oportunidade de entrar em pormenores nos vídeos de amanhã e depois da manhã, ok? Então hoje nós vamos ao overview de como funciona o All-Together Flip Classroom. Eu lembro vocês que essa primeira parte, que é o intro, são 15 aulas, são 3 semanas, né? E vocês todos estão convidados. Ele é um bônus de cerca de quase R$300. Isso aí está totalmente gratuito para que todos vocês possam entrar, participar, enfim, aprender e utilizar e ter contato com essa nova metodologia de como a gente pode fazer com isso, ok? Lembro a vocês que importante é vocês clicarem como primeiro passo, vão na hortaeduca.org, entre lá, clique em login e aí entre com o seu e-mail e sua senha. E aí logo a seguir, quem ainda não deu o seu ok para fazer o All-Together, ele é esse botão que fica logo acima ali, no menu principal, é o último botão lá escrito All-Together, ok? Então basta você clicar lá e depois dizer se aceita ou não. Se você disser que não aceita, não vai mais aparecer a oportunidade para você fazer isso inteiramente de forma gratuita, como eu falei aqui, né? E aí você, depois que você disser que aceita, você, toda vez que clicar nesse botão All-Together na parte superior, você vai ter acesso a onde vão estar as aulas, onde vão ter, enfim, todas as informações sobre o All-Together, ok? Bom, então a pergunta é o que você está esperando se você ainda não foi lá e não clicou no All-Together e pediu para começar, porque o programa já está no ar e a gente vai começar com os primeiros encontros já na próxima semana, ok? Então vamos lá, faça a sua inscrição e vamos passar agora então para o overview de como funciona. Então primeiramente nós vamos falar sobre o ambiente de aprendizagem, né? A parte All-Together, como o nome está dizendo, é todo mundo estudando junto. Então isso vai acontecer de uma forma interativa, inclusiva, né, multimodal, né? O objetivo é trazer o engajamento das pessoas que estão ali participando, né? A motivação, elevar sempre a motivação dessa comunidade, que a gente vai formar uma comunidade virtual, com parte virtual e parte que vocês estão ligados aí presencialmente no mundo real, ok? Então, assim, para isso, como havíamos já conversado nessa semana, vamos procurar trazer com relação à neurociência na parte educacional. Tá? Os últimos conceitos, as últimas aplicações de como o cérebro melhor aprende, como é que ele melhor você consegue memorizar, né, e colocar isso depois na sua memória de longo prazo e, enfim, poder utilizar isso no seu dia a dia e não ficar naquela história de ficar estudando, esquece, não usar os métodos adequados. Estudar não é simplesmente chegar lá, assistir alguma coisa ou ler um livro e isso automaticamente a gente já vai passar a entender e passar a modificar os nossos hábitos, os nossos comportamentos baseado, né, simplesmente numa leitura, num contato, mas então utilizando de técnicas mais modernas a gente vai estar colocando aqui formas para que vocês consigam entender isso. A primeira coisa que precisa você entender no Flip Classroom aqui que a gente está colocando é que nada mais é que a sala de aula invertida, né? Então, assim, como é que é essa sala de aula invertida? Como é que a gente vai inverter essa sala de aula? Uma sala de aula convencional, geralmente o aluno vai para a sala de aula, ele tem um programa lá, sabe que amanhã vai ter uma aula de fratura exposta, mas a grande maioria não lê antes, nem nada, e leva, né, como eu digo sempre aqui, a gente sempre vai utilizar no All-Together um formato de comunicação mais aberto, mais espontâneo. Então eu vou falar sempre algumas expressões que são assim que vêm por conta da espontaneidade. Ou seja, o indivíduo vai acabar levando o cadáver lá para a aula, né? Ele vai lá, a famosa aula, né, de corpo presente. O indivíduo vai estar lá porque precisa
de 75% de presença, né, nas atividades, geralmente ligado ao MEC, né? Aí o indivíduo vai lá e está em sala de aula, mas ele está, muitas vezes o professor está falando, e aí se você olha para o lado, os outros também estão naquela mesma situação, ninguém viu aquele conteúdo previamente, e assim vai. Então, o aproveitamento das aulas convencionais, hoje em dia, uma das coisas que se sabe é que a aula convencional, ou só você assistir um vídeo, ou só você ir lá e estar presente numa aula, isso é uma das formas mais baixas de você memorizar e de você mudar os seus hábitos, modificar, né, com o conhecimento que você vai construir baseado nessa experiência simplesmente de uma aula, de uma palestra, de uma aula, assistir uma aula. Então, por isso que a gente precisa mudar, tá? Então, assim, na aula convencional, e muitas vezes é isso que acontece, o indivíduo vai para lá, está desmotivado, acaba dormindo, né, e assim por diante. Então, assim, aqui, agora, o que a gente, na aula normal, você vai para a sala de aula e depois, quem sabe, né, se você tiver tempo e não sei o que mais, se você tiver entusiasmo para isso, você vai se debruçar sobre os livros, vai ler alguma coisa depois do momento da sala de aula. E muitos sequer leem e aí fica simplesmente achando que bastou ir para a sala de aula e aquilo vai resolver o seu problema e ele vai ter acesso e vai aprender com isso. E isso não acaba acontecendo. Então, esse é o processo da sala de aula normal, convencional, que todo mundo vem criticando e vem falando, mas muita gente, muitas escolas, muitos ambientes continuam com todas as críticas fazendo da mesma forma como 100, 200, 300, 500 anos atrás, né? Já na sala de aula invertida, o propósito é o contrário. Você precisa preparar, ver coisas antes, fazer atividades antes, para depois você chegar para um ambiente, né, esse ambiente onde você vai ter a aula. E a aula é diferente, porque não vai estar se repetindo as mesmas coisas que você já viu, é um ambiente que fica muito mais rico com isso, né? Então, por isso, o grande sucesso do Flip Classroom hoje, né, como uma metodologia, uma forma de você utilizar. Isso vai ser utilizado no All Together. Tá? Então, vamos ver aqui, então, como é que vai funcionar o All Together Flip Classroom. Vamos ver isso agora de uma forma prática. Vamos supor que você tem lá uma determinada aula. Eu peguei um exemplo de uma das aulas que está nesse módulo intro. Vamos supor que uma das aulas aí que a gente está vendo é fraturas expostas, tá? Então essa aula vai tratar de fratura exposta, eu sei sobre isso. Então, uma semana antes, essa aula já está disponível lá dentro do Flip Classroom do All Together. Então, se você hoje entrar no portal, clicar lá no Flip Classroom, vai ver que já tem algumas aulas, porque as aulas que vão acontecer na segunda, na terça, hoje, vamos supor, hoje nós estamos na quarta-feira, a aula da quarta-feira que vem já está lá disponível, a da terça também, a de segunda também, ou seja, 7 dias antes, as aulas já estão lá disponíveis para você ver e assistir a videoaula. Então, é nesse momento que você vai assistir no celular, no tablet, no computador, enfim, onde você optar por fazer isso, e já vai aproveitar e se tiver dúvida, esse é o momento de você tirar suas dúvidas, coloca ali, escreve a dúvida que você teve. E essa dúvida não é só para a gente que vai estar fazendo a parte aqui do professor, mas também se outros colegas já sabem sobre aquela dúvida que você postou, ele tem toda a liberdade de ir lá e já responder essa dúvida, ok? Ou se você se sentir pronto para responder aquilo que um colega colocou, você está liberado para ir lá e responder aquela pergunta, ok? Mas coloquem lá suas dúvidas. Já aproveite aquele momento para colocar suas dúvidas. Porque depois você vai acabar esquecendo e aí e você vai morrer com essa dúvida. E o importante é que você faça a pergunta, ok? Deixe lá a sua pergunta. E existe um lugar próprio para isso. Uma outra coisa que acontece, você precisa fazer uma correlação entre a realidade e aquilo que está sendo colocado na teoria. A gente usa muita teoria desconectada da prática. Então, para o nosso cérebro é muito fácil esquecer coisas que ele não vê aplicações práticas. Então, como é que nós vamos utilizar, que técnica nós vamos utilizar para isso? Nós vamos pegar aquilo que acontece no nosso meio, no nosso ambiente, vamos procurar montar um breve caso clínico. Não precisa ser um caso clínico para apresentação em congresso, nem nada disso. Pegue aquele tema, a fratura exposta, eu devo ter um caso de fratura exposta. Será que nós não temos um caso de fratura exposta internado aqui no nosso hospital, no hospital que você está fazendo a sua residência, que você está trabalhando?
Ou um caso de fratura exposta que tenha sido visto semana passada, na outra, alguma coisa que esteja meio fresco, que você tenha a capacidade de fazer a correlação daquele tema teórico com aquilo que você está vendo na sua prática. Isso é fundamental que você faça, ok? Nós também vamos colocar um caso prático que nós vamos colocar aqui para ilustrar. Mas o mais importante de tudo é que você procure sempre dos casos teóricos da programação correlacionar com o caso prático e fazendo um caso prático. A gente vai mostrar para você como montar esse caso, provavelmente nas nossas próximas apresentações, ok? Bom, além de preparar o caso, você lá assistiu a aula, escreveu as suas dúvidas, já faça a avaliação. Todas as aulas, elas têm uma avaliação. Logo abaixo, onde aparece o vídeo do professor falando, vocês encontram lá um botão azul escrito avaliação. Você clica lá e faça a avaliação. Independente se você for bem, se você for mal, se você tirar 0, 2, 4, 6, 8 ou 10, não importa. Faça a avaliação. Por que tem que fazer a avaliação? Porque se você não fizer a avaliação, você não vai conseguir ir para a parte da sala de aula invertida, para o momento do Flip Classroom. Ou seja, você vai morrer só na videoaula, vai ver só a videoaula e pronto, vai morrer ali. E você não vai conseguir ir à frente. Então, é uma condição que você faça a avaliação previamente. A avaliação é a chave para você poder ir para o Flip Classroom, para o momento que a gente vai ter do All Together, ok? Então, basta simplesmente clicar e fazer uma avaliação, lá vão ter cinco questões esperando para você. E aí, depois que você fez isso, fez o seu caso, assistiu o vídeo que tem uma semana para isso, fez a sua avaliação, pronto, vai aparecer lá um botão para que você tenha acesso ao momento que a gente vai encontrar para falar sobre esse tema, que é o All Together, ok? No Flip Classroom. Ou seja, vamos ter um momento, então, você vai poder clicar naquilo e já está escrito lá, tal dia, geralmente os nossos encontros serão por volta do meio-dia. Então, quem puder acompanhar ao vivo, ótimo. Vai lá, entra ao vivo e vai entrar para poder ver a parte do All Together. Ah, não pude, porque nessa hora eu estava em cirurgia, eu estava almoçando, eu estava, sei lá, atendendo ambulatório. Não tem problema. Você já assistiu o vídeo, já fez a prova, já colocou suas dúvidas e tudo mais, já fez a avaliação? Ah, eu não pode ver o meio-dia, você vai ver à tarde, vai ver à noite, mas você vai ter um momento para você fazer esse fechamento e partir para a parte do All Together, ok? Muito bem, então vamos pegar um exemplo agora, nesse caso que eu estou falando para vocês, dentro desse módulo intro, vamos pegar esse exemplo aí vamos supor, uma aula sobre fraturas expostas, ok? Então, uma semana antes, e essa aula já está disponível lá dentro do All Together lá. Ok? Se vocês olharem a nossa primeira aula, que nós vamos fazer agora na segunda-feira, é uma aula sobre consolidação de fraturas, certo? Então, esta aula, histologia e sobre consolidação, é uma aula básica, uma aula inicial, mas você já tem essa aula lá disponível. Então, já entra lá, já assiste o vídeo, já faz a avaliaçãozinha, a prova. Se ficar com dúvida, já escreve as suas dúvidas, assim como a gente já explicou anteriormente, ok? Vamos então passar para esse exemplo aqui de uma aula como se fosse lá essa aula de fratura exposta, que também a gente vai dar nesse módulo intro. Então, revisando a metodologia, a primeira coisa, agora nós vamos falar brevemente o que é esse momento All Together, tá? De Flip Classroom, que é o momento que nós vamos ter os nossos encontros aqui. Então, assim, ele é formado por blocos, ok? Cada bloco é que vai participar da construção do seu conhecimento. Cada um constrói o seu conhecimento. Conhecimento não é transmitido, conhecimento ele é construído, e isso é feito de forma individual. Embora todos tenham o mesmo acesso às informações e tudo mais, mas a construção, ela é uma construção própria, ela é individual, ok? Bom, vamos passar agora para o primeiro bloco de quando nós participarmos desse momento do All Together. Primeiro bloco é por que estudar isso. Então, se o tema é fratura exposta, a primeira coisa nós vamos falar sobre por que nós precisamos estudar esse tema de fratura exposta, ok? Então, aí a gente vai falar com relação à prevalência de determinadas doenças ou incidência disso, enfim, gastos, ou qual é a importância que isso tem no dia a dia do ortopedista, enfim, do traumatologista. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa
ter uma correlação de significância do porquê que eu estou fazendo essa minha atividade agora. Se ele não notar que isso tem importância, que ele vai usar no seu dia a dia, ele simplesmente vai deletar isso. A maioria das coisas que a gente estuda, ou passa, ou lê, a gente esquece. Então nós precisamos encontrar essa razão por que nós vamos estudar esse tema, ok? Então é isso que nós vamos fazer no nosso primeiro caso. Outra coisa é a ignição, que a gente chama, é o segundo bloco. É o caso clínico. Você vai ter o seu caso clínico próprio, aquele que você montou do seu caso aí local. Nós vamos mostrar um exemplo de um caso clínico que nós vamos sempre, a cada dia, nós vamos mandar sempre um caso clínico para ser discutido, né, lá durante esse período que está aí. Então a pessoa vai ficar, tá, então o caso vai fazer a correlação com a parte prática, e você vai fazer com o seu caso real, ok? Muito bem, esse serve como estupim, né, porque vai fazer a nossa ligação com a realidade. Então, o caso, você vai pegar o quê? Olha, se o tema é fraturas expostas, você vai pegar um caso de fratura exposta, seja da mão, do pé, da perna, enfim, de qualquer lugar, ok? E aí você vai fazer umas perguntas lá iniciais, nós vamos falar para vocês depois, de forma mais detalhada, como montar esse seu caso clínico. De uma forma bem simples. Não queremos montagens muito elaboradas que no fim o indivíduo acaba não fazendo. Então, procure fazer e monte o seu caso clínico de uma maneira bem simples, mas que você consiga fazer correlações. Por quê? Você vai fazer questões desse caso clínico. Será que essa forma que eu tratei foi a forma mais correta? Né? Seriam os melhores resultados que eu vou poder obter com essa maneira que foi tratado? São as perguntas iniciais lá, que servem como estupim para aquilo que nós estamos preparando. O bloco 3, nós vamos falar no bloco 3, eu como professor vou trazer as principais pontos que foram abordados durante aquela aula que vocês assistiram, certo? Dentro daquele tema. Quais são os tópicos principais? Quais são as coisas que a gente não pode, né, não deve esquecer, que a gente deve reforçar? Então, esses pontos principais a gente vai fazer com que vocês repitam. E por que essa repetição das coisas mais importantes, né, é uma coisa que realmente funciona? Porque são a partir das repetições que fazem com que o nosso cérebro dê atenção para aqueles pontos que são os pontos efetivamente principais. No bloco 4 desse encontro, de todos os nossos encontros all together, nós teremos a parte respondendo às dúvidas. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que era para vocês escreverem lá, procurarem onde é que você encontra as dúvidas? Muito bem, abaixo de onde está o vídeo do professor dando a sua aula, você tem lá um lugar para você colocar a sua dúvida, certo? Escreve ali a sua dúvida, encaminha essa sua dúvida já no momento que você teve a dúvida. Tá? Porque isso já está acontecendo desde uma semana antes, ou seja, você já pode entrar lá hoje, já fazer as suas perguntas, assistir os vídeos, deixar as suas perguntas já lá prontas. Por quê? Nós vamos selecionar, além dos colegas e todo mundo poder participar e já ir respondendo essas perguntas, nós criamos um ambiente que esteja realmente com a participação de todo mundo. As perguntas mais importantes, essas perguntas a gente vai trazer para ser discutidas aqui durante o momento do All Together, ok? Durante o nosso momento, nosso espaço de aprendizagem. Então, nós vamos... então, você já coloca lá. Porque muitas vezes, mas chegou no dia, não tive tempo de fazer a pergunta, porque estava ao vivo, porque nesse dia eu peguei o ambulatório, porque não sei o que mais, acabei perdendo a oportunidade. Então, coloca lá suas dúvidas já antes. Mas chegou no dia, quer colocar na hora, ao vivo? Pode? Pode. Mas pode acontecer que a sua questão não chegue a tempo aqui para a gente poder fazer e apresentar ela e dar as respostas, ou seja, naquele dia. Então, e aí, provavelmente, a gente obviamente vai estar respondendo você, mas daí então, offline, você vai receber as respostas disso na própria página ali, onde ficaram as suas dúvidas, ok? Muito bem. Agora, o quinto bloco do nosso encontro vai ser sobre questões comentadas. O que são essas questões comentadas? Isso é uma pergunta, isso é uma solicitação que muitos dos que fazem o Arteduca vêm todo ano e nos perguntam, olha, mas seria legal que vocês comentassem questões e tudo mais. Muito bem, vocês pediram e está aqui a nossa resposta. Então, vocês vão ver que no nosso banco de perguntas, lá nós vamos ter as perguntas que vocês já assistiram o vídeo, já fizeram a provinha lá da avaliação, e nós vamos discutir as respostas, né, e cada uma dessas questões. Mas é só isso? Não. Nós também vamos, sempre que tiver alguma questão de TAR, alguma questão de TEOT, alguma questão de provas de concurso, ou alguma coisa assim, nós vamos procurar que aborde esse tema, as que são mais interessantes a gente vai trazer para esse espaço, né, para a gente responder e comentar na parte de questões comentadas. O sexto bloco
sempre que houver, em termos de tratamento, enfim, daquele tema que está sendo abordado, o sexto bloco é sobre as melhores evidências. Ou seja, a gente vai buscar se existe alguma revisão sistemática, revisão atualizada, enfim, e vai comentar isso para vocês, vai deixar links para vocês poderem complementarem os estudos de vocês, ok? Então, fratura exposta, ó, vamos ver se tem uma revisão sistemática, que revisão sistemática é essa, enfim, e a gente vai comentar para vocês e vai deixar links para vocês terem acesso a essas melhores evidências. E para finalizar isso, a gente faz o voltando ao caso, que seria as reflexões. Ou seja, nós vamos pegar aquelas perguntas que nós fizemos no caso inicial, que está correlacionando o nosso estudo teórico com o que você está vendo na prática. Então, nós voltamos ao nosso caso e vamos nos questionar. Bom, agora, depois que eu já assisti o vídeo, que eu já fiz as minhas perguntas, que eu já tirei as minhas dúvidas, que eu já respondi as avaliações, que eu já assisti o All Together e tudo mais, eu já tive todas as outras informações anteriores, eu volto e faço a mesma pergunta. Será que hoje eu faria exatamente da mesma forma que eu conduzi esse caso? Pode ser que a resposta seja sim, eu faria da mesma forma, né? Mas vem a segunda pergunta, por quê? Olha, eu faria da mesma forma porque realmente a gente já está utilizando aquilo que é o mais adequado, segundo essa revisão sistemática, segundo a tais tendências que tem assim assado, que a gente já discutiu previamente, olha, por isso que eu continuaria fazendo assim. Ou não, depois de passar por isso, hoje em dia, quem sabe se eu colocasse uma placa, ou quem sabe usasse um fixador externo, quem sabe eu fizesse, não que a gente tivesse a resposta que seria melhor ou não, mas depois de tudo isso que eu consegui avaliar, como é que eu consigo mudar, né, alterar ou fixar mais ainda com relação à minha opinião, certo? À minha conduta, certo? Então, com relação a isso é muito importante, porque aí vai fazer a reflexão sobre aquilo que a gente estudou na teoria, correlacionamos com a nossa prática e aí a gente sedimenta aquilo que foi estudado, ok? Muito bem, mas e aí o oitavo bloco é indo além, né? Ou seja, nós vamos ficar restritos só a isso? Não. O que é esse ir além? Ir além é você poder estudar mais, você poder buscar, não ficar fixo só no vídeo, né, mas você pode complementar isso com a bibliografia que é dada, com informações, com vídeos, com referências, que a gente vai colocar isso disponível também para você, para dar continuidade dentro, né, do seu programa. Ou seja, você vai encontrar lá áreas de referências, como vocês veem aqui, abaixo de onde aparece o vídeo do professor, vocês têm lá áreas de referências, as anotações que vocês podem usar como se fosse o caderno de vocês, já deixa tudo anotadinho, minhas anotações, achou coisas interessantes, já coloca ali também, tá? E se tem bibliografia, que bibliografia que eu poderia complementar, que links eu posso ver, de repente tem um vídeo, tem uma animação no YouTube, tem alguma coisa assim, já vai estar tudo ali, você pode ver de repente aquele vídeo, aquela animação, aquele material que está ali, um PDF, coisa, venha complementar ainda aquilo que você estudou, ok? Gostou com relação a isso que a gente falou sobre a metodologia que a gente vai estar utilizando nesse módulo? Pois bem, aqui você tem com certeza os melhores técnicas, tudo mais direcionados para que você aprenda melhor e realmente isso vai fazer com que você se transforme. A gente acredita seriamente que você, à medida que você está assistindo, participando, enfim, de todo um projeto desses, isso vai provocar transformações em você. Essa transformação que acontece em você é uma transformação que você vai se sentir cada vez mais seguro, cada vez você vai olhar e dizer, puxa vida, eu estou aprendendo e estou aprendendo bastante. E vai ver que vale a pena, né, utilizar esta metodologia, ok? Então, lembra vocês que vocês estão todos convidados, não esqueçam, isso é um bônus, vocês não vão estar pagando por esse módulo de introdução dessas 3 semanas que estão aí, para vocês verem se esse sistema, se ele está funcionando efetivamente para vocês, se está fazendo a modificação, se vocês estão construindo conhecimento, né, se vocês estão estimulados com relação a isso, né? Então, assim, o passo é simples, como eu já falei, basta você se logar e clicar lá no All Together e quem ainda não clicou que quer participar, clica no botão azul para participar. Ok? Bom, eu queria agradecer a todos vocês pela atenção que vocês deram. Isso hoje foi um overview, a gente vai entrar nos próximos vídeos de forma um pouco mais detalhada, nós vamos passar dicas para vocês como montar esse caso clínico, não é nenhum bicho de 7 cabeças nem nada, nós vamos passar outras dicas mais pormenorizadas de como a coisa funciona. E vocês vão ver que isso é colocar a mão na massa, ir lá e fazer. E vai ver que é fácil e que vocês vão aprender com isso e vocês vão ver quão transformador vai ser essa experiência para vocês, ok?
ok? Nós estamos esperando aqui vocês pela participação. Então entre hoje, já convida o chefe do serviço, os preceptores, ou se você é o chefe de serviço, já convida os seus residentes para que entrem lá e já façam, né, já se cadastrem para estar só clicando ali e habilitando para participar do All Together Intro, ok? Muito obrigado pela atenção.